Abra comigo Mateus 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Versículo 22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23, disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus lhe disse: Em verdade eu vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 29, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Digam graças a Deus. Diga: louvado seja o seu nome, Senhor. Te devolvemos a glória, te devolvemos a honra e toda a exaltação ao Senhor. Pai, o Senhor é digno de toda a glória neste lugar. Devolvemos ao Senhor, que pertence a Ti, o louvor e a adoração. Amarra agora, Senhor, todas as obras contrárias neste lugar, contra o Teu povo, e abra o entendimento, e abra o conhecimento do coração deles, através da sua palavra, para o coração deles e para a mente deles, e que eles recebam a tua palavra para onde ela é enviada nesta noite, em nome de Jesus. Salve, liberte, cure e faça sinais e prodígios no nosso meio, Senhor. O seu nome será glorificado. Amém. Amém. Podeis sentar todos em nome de Jesus. Eu gostaria que você olhasse para o irmão que está ao teu lado e cumprimentasse ele com a paz de Cristo. Diga assim: Deus te abençoe. Diga aleluia. Escute bem uma coisa que eu tenho a dizer a você nesta noite. Este jovem rico, ele possuía patrimônios, era rico, tinha talvez fama, tinha talvez sucesso na época por ter a sua riqueza. Só que ele cometeu um grande erro quando veio afrontar Jesus. Ele cometeu um erro quando veio fazer uma pergunta para Jesus, uma pergunta, vamos dizer assim, infantil para Jesus. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, meu irmão, diga assim, ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: quem é bom aqui? Bom é meu Pai que está nos céus.
Ali Jesus falando como homem, mas era Deus ali também. É 100% homem, 100% Deus. E ele fala assim: bom é meu Pai que está nos céus. Por que me chamas bom? Jesus corta o ego daquele jovem, dizendo assim: não me bajule, não gosto de bajuladores. Por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. O que você quer? Jesus voltou a falar isso para ele. Olha o que a Bíblia diz: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que só é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. Aí ele falou: mas eu guardo, Senhor. Olha, tudo que você está falando eu guardo. Olha o que Jesus falou para ele assim. Disse Jesus. Aí ele pergunta para Jesus: mas quais são os mandamentos, Jesus? Jesus falou assim: você não deve matar, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a você mesmo. Aí disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? A pergunta que ele fez agora, completamente infantil, foi perguntar para Jesus: o que falta ainda? Preste atenção numa coisa. Se Jesus falou para ele: guarda os mandamentos, que mais que eu tinha que perguntar para Jesus? Mais nada. Qual é os mandamentos, Senhor? Eu não sei quais são, me ajuda a lembrar quais são. Aí o Senhor falou assim: olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a você mesmo. Só isso Jesus disse a ele. Aí ele pergunta para Jesus: o que falta ainda, Jesus? Escute bem uma coisa. Há muitas pessoas que falam assim comigo: pastor, eu não sei porque está acontecendo isso comigo, porque eu tenho feito tudo para Deus, eu tenho feito as coisas boas, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho buscado a Deus, eu tenho sido santo. O que está? Aí você vai na besteira e pergunta para o Senhor: Senhor, o que falta ainda? Aí o Senhor falou: já que ele perguntou, eu vou responder para ele. Este jovem está perguntando o que falta para ele, então tem uma coisa que ele sabe que falta. Diga aleluia. Se ele fala: eu guardo os mandamentos, mas o que falta ainda para Jesus? E Jesus pode perguntar o que é para ele agora, sim ou não? Então Jesus falou assim: tá bom, então falta uma coisa dentro de você que vai arrebentar com todas que você guarda. Essa é mais difícil do que honrar o pai e a mãe. Essa é mais difícil do que que não cometer adultério, de não cometer coisa errada, de não matar, de não cometer adultério, de não furtar, de não dizer falso testemunho. Essa vai ser pior para você, sabe por quê? Porque essa é o seu fraco. E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você possui, tudo que você tem, dá aos pobres, e terás, fala para o irmão assim, apenas um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Essa foi a resposta mais difícil que este jovem teve para a vida dele. Porque ele foi na imbecilidade, na falta de entendimento, de perguntar: o que falta na minha vida ainda, Jesus? Se ele não pergunta, ele ficava só nos mandamentos, e a consciência dele bateu dentro dele, porque faltava alguma coisa mesmo. Jesus, o que falta? Falta alguma coisa a mais, Jesus? Jesus falou assim: sim, falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem, terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. A Bíblia fala que ele ficou triste. Sacode o seu irmão, fala assim: triste. Por que o jovem ficou triste, irmãos? Porque aquela única coisa que ele não guardava era tudo para ele. Tem pessoas que falam: pastor, eu sou obediente, eu sou isso, sou aquilo, sou dizimista, sou fiel, mas está faltando alguma coisa. Jesus responde: sim, faz isso e viverás, aleluia. E aquela única coisa que Jesus falou para ele era tudo o que ele tinha dentro dele que amarrava ele. A Bíblia fala que Abraão sempre serviu a Deus. Diga aleluia. Abraão era fiel a Deus. Diga: Abraão era amigo de Deus, amigo verdadeiro de Deus. Abraão, aos 12 para 13 anos, recebe Ismael como presente para ele. Mas o que Deus tinha para Abraão não era Ismael, não era da descendência árabe,
Deus tinha para Abraão, Isaque, descendência de judeus, de Israel. E a Bíblia fala que aos 13 anos nasce Ismael, porque ele tem um relacionamento íntimo com Agar, mãe de Ismael, árabe, escrava. Abraão tinha mais 12 anos para frente para esperar o que Deus ia dar para ele. 25 anos para a promessa. Presta atenção, diga com o irmão lá assim: 25 anos para a promessa. Aos 13 anos, ele não espera receber de Deus os 25. Ele se apressa, então ele tem um filho com Agar, que é o problema hoje entre judeu e árabe. Irmãos que são inimigos. Por isso que o judeu não bate com o árabe, nem o árabe com o judeu, por causa de Ismael e Isaque. Essa guerra é sem fim, porque Abraão falhou gravemente. Abraão cometeu um relacionamento fora do seu casamento, extraconjugal, vamos dizer assim, com uma mulher que era escrava. Aí vem, aos 13 anos, vem Ismael. Passados-se mais 12 anos, completou os 25 anos a promessa de Deus, aí vem Isaque para Abraão, diga aleluia. Mas Abraão não esperou o tempo de Deus, cometeu um erro. Então Deus, vendo que o coração de Abraão, quando recebe Isaque, que Abraão não andava mais perfeito com o Senhor, olha para o irmão e diga assim: não andava perfeito com Deus mais. Tem muita gente que não está andando perfeito com Deus mais, não importa com Deus mais, não adora a Deus mais, não consegue mais buscar a palavra de Deus no seu coração, não consegue mais orar como deveria orar, não consegue jejuar como deveria jejuar, então está morrendo espiritualmente. Dizer assim: Deus não está se portando mais comigo. O diabo vem na sua cabeça e fala: não precisa servir mais a Deus, Deus prometeu, até agora não cumpriu nada. Foi isso que Abraão quis dizer para Deus: esperei já 13 anos e não veio nenhuma bênção, então vou ter Ismael. Aí está o erro dos crentes, de muitos crentes, porque querem fazer tudo na carne e não querem esperar Deus mover aquilo que Ele tem para mover na sua vida. Porque o que Deus mover na sua vida vai ser eterno e bondoso, mas o que você mover pela sua carne, você vai sofrer depois. A Bíblia fala então, e nos mostra, que Deus, vendo o coração de Abraão, quando ele recebe o filho, sabe o que Abraão faz? Dele fazer um banquete para Deus, em um culto de agradecimento a Deus, ele faz um banquete de comida e bebida para as pessoas. Primeiro erro de Abraão. Segundo, ele fez aliança com Abimeleque, é isso mesmo? Abimeleque fez aliança com o ímpio. Terceiro erro de Abraão, ele, no lugar de cultuar o Senhor na casa do Senhor, no templo do Senhor, ele cultua o Senhor em bosques, aonde fazia oferenda a deuses estranhos. Depois dessas três coisas, no capítulo 21, se não me falha a memória, de Gênesis, é isso mesmo? Deus agora fala: eu vou testar o coração de Abraão. Não, eu falei 21, a qual ele passou ele recebe a bênção de Deus, não é isso mesmo? Aí quando chega no capítulo 22, Deus tentou Abraão. Abraão, ele recebe aqui, Senhor. E dá o teu único filho a quem eu te dei de verdade, e o nome dele chama-se Isaque. Leve para o monte Moriá e sacrifique-o, mate-o. Olha para o irmão e diga assim: o que Deus dá, ele toma, irmão. Por que Deus fez isso com Abraão então? Foi um teste que Deus fez com Abraão, para ver onde estava o coração de Abraão. Eu gostaria que você olhasse para a irmã, para o irmão, olhar e perguntasse: onde está o seu coração? Tem gente que está orando assim agora: Jesus não volta ainda não, que eu tenho que fazer um negócio esse ano. Jesus não volta agora não, que tem que casar ainda. Jesus não volta ainda, porque eu tenho ainda a minha vida toda para frente. Ei.
Todas as vezes que Deus fizer uma promessa a você, se você não esperar nele, você vai sofrer. Todas as vezes que Deus verdadeiramente falar com você, espere e não se mova até quando Deus realizar o que prometeu a você. Se você se meter a tomar decisões na frente, vai sofrer consequência. É a revelação que está passando aqui de Deus para mim e para vocês. Porque Deus tem um projeto com você. Deus tinha um projeto com o jovem rico, mas algo impedia ele de crescer espiritualmente. Algo impedia ele de ter um encontro verdadeiro como Pedro teve, como o apóstolo Paulo teve, como o apóstolo Pedro teve, como os discípulos tiveram. A Bíblia nos fala e nos revela então que Abraão foi tentado por Deus. Deus disse a Abraão: pega o único filho que eu te dei, porque não é seu, é meu, eu te dei. O nome dele chama-se Isaque. Leve para o Monte Moriá para você sacrificar para mim, porque ele tem sido um impedimento entre eu e você. Olha para o irmão e diga assim: Deus não queria matar Isaque, porque Isaque era descendência para Abraão. Mas o poder de Deus é tão grande que podia fazer Isaque morrer e fazia Sara aos 101, 102 anos criar outra criança. Deus tinha poder para fazer. Mas o que Deus deu a Abraão, não queria frustrar o coração de Abraão. Queria falar: eu te dei, está dado, Abraão, mas o seu coração não pode se dividir mais. Imagine alguém que é seu amigo, escute bem aqui, irmãos. Alguém que sempre conversa com você todos os dias, te dá bom dia, boa tarde, é seu amigo, e de repente ele não fala com você mais. Isso aconteceu com Abraão, com Deus. Abraão falava com Deus, Deus falava com Abraão, Abraão falava com Deus, Deus falava com Abraão. Um dia, quando chega Isaque, Abraão não andou perfeito mais com Deus, não conversou mais com Deus, não teve amizade mais com Deus, então abandonou a Deus. E Deus falou assim: eu vou ensinar para ele, para mostrar que eu sou Deus, que ninguém brinca com as minhas mãos. Então Deus disse: Abraão, ele todo alegre: eis-me aqui, Senhor, já tenho tudo, já tenho Isaque, já tenho a promessa, muito obrigado, Senhor. O Senhor falou assim: mas eu tenho algo para te dizer. Leve esse menino que eu te dei para o Monte Moriá e mate-o. Sacode o irmãozinho lá e fala assim: e aí, você mataria? É lógico que Deus não falaria isso com a gente para fazer isso hoje, mas muitas coisas você tem colocado Isaque no seu coração. Tem muitas coisas que você está aqui hoje, nesta noite, para ouvir esta verdade que você nunca escutou. Você tem que tirar o Isaque do seu coração para Deus entrar e fazer morada. O Espírito Santo nunca entrará dentro de você perfeitamente se você não abrir o coração para ele entrar. Se verdadeiramente você abre o seu coração para ele, então ele entra. A Bíblia fala que ele faz morada dentro de você. Mas se você tem um coração endurecido com as coisas, então você tem Isaque no seu coração. E todos que têm Isaque no coração, Deus pode prová-lo. E eu não quero estar por perto quando Deus te provar. Bezerro de ouro no coração não podemos ter, queridos. A Bíblia fala que Moisés foi para o monte para orar, no Monte Sinai. E Moisés está buscando a Deus, buscando as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quando Moisés, aos 40 dias, desce, lá está o seu irmão Moisés e Arão. Arão está tirando os brincos de ouro das mulheres, pegando os cordões de ouro das mulheres, dos homens lá, tirava o cordão e fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés chega e fala: que barulho é esse aqui? Que negócio é esse de um bezerro de ouro aqui? Festa na carne, prostituição e confusão. O que é isto? Aí ele chama Arão: Arão, o que você fez? Você estava lá em cima, demorou muito tempo lá em cima, 40 dias lá. 40 dias lá, e nós achamos que você tinha morrido.
Então, quando eu achei que você tinha morrido, então nós pensamos, então temos que fazer um bezerro de ouro para adorar, para o povo adorar, porque o Deus de Moisés talvez tinha matado ele. E a Bíblia fala que morreu muitas pessoas naquele dia, que Moisés matou muitas pessoas naquele dia, porque aquelas pessoas deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar o bezerro de ouro. Diga aleluia. Deus não divide glória com ninguém. Deus não divide glória com ninguém. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter uma vida plena em Deus, então Deus tem que ser o primeiro lugar para você. Quando Deus é o primeiro lugar para você, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, a Bíblia fala que as demais coisas Ele te acrescenta. Fala mesmo assim, é a melhor coisa acrescentada com Deus do que sem Deus. É melhor ter com Deus as coisas acrescentadas e Ele em primeiro lugar, do que você ter as coisas em primeiro lugar e não ter Deus. A Bíblia fala então, Jesus disse para o jovem: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, e depois você vem e você depois me segue. Jesus estava testando esse garoto, este príncipe. Jesus não queria que ele ficasse pobre, Jesus não queria tirar a fortuna dele, Jesus não queria tirar nada dele, Jesus queria uma coisa dele: que Deus fosse o primeiro lugar no seu coração. Diga aleluia. E o jovem, ouvindo a palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Saiu triste. Deixa eu falar uma coisa sincera para você. Tem muita gente que está andando triste, sabe por quê? Porque a matéria não supre a sua alegria. Dinheiro não supre a sua alegria, meu irmão. Só Jesus supre todas as nossas necessidades. Só Ele preenche o vazio que a sua alma precisa. Só Ele é Deus que acrescenta sem trazer dores. Aleluia! E dê as palmas para Ele. Quando a pessoa fica usurenta, ela abandona a fé. O homem, quando fica na usura, cega o seu entendimento quando ele fica corrupto. Quantas pessoas falaram que era crente neste Brasil hoje, políticos que falaram que eram crentes e hoje estão na cadeia, estão tristes hoje, sofrendo. Por quê? Porque amaram o presente século, amaram o dinheiro acima de Deus. Deus não deixa faltar nada para os seus servos, eu prometo isso a você. Diga, irmão, assim: Deus não deixa faltar nada para mim e para você. Mas quando o homem entra, a usura nele. Até no ministério mesmo, tem pessoas que ficam usurentas no ministério. O ministério pode dar um salário 10 vezes mais para o pastor Rogério, mas eu não meto minha mão. Por quê? Porque eu sei que essas coisas que estão sobrando para o ministério será para aplicar em boas obras. Pregação do Evangelho, 2 emissoras de televisão, uma de rádio. Se puder aumentar, vamos aumentar. Mas outras pessoas não, que isso? Eu quero aumentar o meu salário. Aí a usura entra dentro do ministério. Por isso tem muitos pastores desviados hoje, muitos homens de Deus desviados hoje, presbíteros desviados hoje, diáconos desviados hoje, pessoas dentro da igreja desviadas hoje. Sabe por quê? Porque a usura arrebentou a sua vida. A ganância por ter faz você perder. A Bíblia fala e nos mostra que aquele que quer ter muito, ele acaba perdendo às vezes. E nós temos que confiar em Deus como aquele que supre todas as nossas necessidades. A usura não agrada a Deus. Eu não sei por que estou pregando isso hoje. Este jovem era usurento. Ele achava que ele era salvo. Ele falou para tentar Jesus. Ele sabia que ele achava na cabeça dele que ele era salvo, porque ele era um judeu rico. Porque o judeu rico na época era o cara, era o salvo. E os que eram pobres iam para o inferno.
E Jesus veio como pobre, numa manjedoura, não no berço de ouro. Então Jesus, quando vem, ele vem muito simples, operando grandes sinais, e vem mostrando que o Salvador veio de forma humana, humilde, mas cheio de glória e poder. E ali eles não entenderam aquilo. Esse homem não pode ser de Deus porque ele é pobre, porque ele não nasceu na manjedoura de ouro. Ele nasceu na manjedoura simples. Então este jovem, ele veio na verdade para tentar a Jesus. E a Bíblia diz no Velho Testamento: não podeis tentar o vosso Deus. A pessoa que tenta a Deus, ela corre o risco de morrer antes do tempo. Uma pessoa que tenta a Deus, corre o risco de perder tudo que tem, porque com Deus ninguém se brinca. Disse então Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus, usurento. Porque ser rico Deus não abomina, porque Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó, que transformou Israel, era rico, José do Egito era rico. Os homens que Deus chamou para uma grande obra eram ricos, eram abençoados por Deus, eram homens que tinham tudo, ovelhas em abundância. Eram abençoados, sim ou não? Eram abençoados. Mas Jesus estava testando o coração deste garoto, e disse assim: como é difícil entrar uma pessoa rica no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí os teólogos falam que essa agulha é aquela agulha de cobrar impostos. Eu não sei, eu nunca vi isso na Bíblia, mas falaram que aquela agulha era o lugar onde o camelo passava de baixo, onde passava para os cobradores de impostos. Eu imagino que seja agulha mesmo de costurar. É impossível. Um rico usurento é impossível de herdar o reino de Deus. Mas diga assim: um rico humilde em Deus é abençoado. Diga aleluia. Diga: o rico humilde em Deus é milionário. Diga aleluia. Diga bilionário. Aleluia. Mas usurento. Aí os discípulos falaram: Jesus, então quem pode salvar? Então está difícil, hein, Jesus? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é impossível isso, mas para Deus não. Nada para Deus é impossível. Aí Pedro, correndo na frente, tomou a palavra e disse: eis que nós te deixamos tudo e te seguimos. Que nós vamos receber? Olha para o irmão e diga assim: o que vamos receber? Em primeiro lugar, o reino de Deus não é comida nem bebida, é gozo e paz no Espírito. Eu acredito no Deus que supre as minhas necessidades quando eu sou fiel a Ele. Acredito que temos que trabalhar, sim. Muitos de nós temos que trabalhar com o suor do nosso rosto, sim, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Acredito que quando você divide a glória que você... A glória de Deus, aquele Deus que te criou, que te chamou para uma grande obra, você divide a glória com Ele, entristece o coração dele. A Bíblia fala no versículo 29, todo aquele, diga, Jesus falou isso. Sacode o irmão, fala: Jesus falou isso. Não foi qualquer um que falou, Jesus falou isso. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou a mãe, ou até a mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, 100 vezes mais, herdará a vida eterna. Diga aleluia. Quando Jesus fala isso, deixa eu falar uma coisa sincera com vocês. Ele não quer que você abandone a sua família para segui-lo. Não é isso que Ele quer. Mas Ele quer que Ele seja o primeiro lugar.